Hoje, doutora Maitê Pimentel está com a gente, vamos falar sobre distúrbios do crescimento. Aproveite, mande suas perguntas, assim a doutora Maitê já esclarece as nossas dúvidas, Com não é, certeza. Maitê? Vamos começar com os mitos e verdades e a gente começa depois já tirando suas dúvidas, ó. Todos os problemas de crescimento precisam ser tratados com hormônio de crescimento. Mito. Mito, né? Então a gente acha que crescimento é só do hormônio de crescimento. São mais de 26 causas que interferem no crescimento das crianças, né? Desde a alimentação, hormônios, puberdade precoce ou tardia, se esse alimento está sendo absorvido, doença celíaca. Então, quando a gente tem um déficit de hormônio, um déficit de crescimento, a gente tem que investigar, na verdade, todas as causas. E uma interfere na outra, Kátia. Não é porque você tem, por exemplo, falta de ferro, só aquilo está interferindo. Quer dizer, cada deficiência que eu tenho é um pontinho que vai se acumulando para esse crescimento não acontecer como normal, né? Então, as mães não se enganem. Não é porque, às vezes, um exame veio alterado, não cresce só por causa disso. Tem que ser feita uma investigação completa dessa criança. Tá. Vamos ver mais um? Menstruação precoce pode ser uma das causas do distúrbio de crescimento. Verdade. Isso é verdade, né? E isso tem acontecido muito frequentemente. A gente agora, as meninas, quanto que tem que menstruar, Kátia, você acha? Eu menstruei com 16. Foi tardio. Bem tardio. Ó, minha sobrinha, a Gabi, menstruou com 10 anos, 11 anos. A média é Muito essa, cedo. uns 11, 12 anos, Era né? muito cedo? Também acho. O que acontece é, quando a gente menstrua muito precocemente, a gente bloqueia o hormônio de crescimento. Então, você para de crescer. Então, quando a menina teve a menarca, que é a primeira menstruação, a gente cresce ainda 2 a 5 centímetros nos próximos 2 anos. Você viu a Gabi? Ela é pequenininha, minha A sobrinha. Gabi é pequenininha, verdade. Ela é baixinha. Ela menstruou cedo? 10, 11 anos. Tá. Então, a gente tem possibilidade de, fazendo o diagnóstico de uma puberdade precoce, bloquear isso para isso ir mais para frente, né? E outra, né? O amadurecimento dessa menina, muitas vezes, não tá pronto para as cólicas, tá tanta coisa, né? E a tanta cabeça mudança, mesmo, a cabeça, né? Mudança né? do corpo. É. E aí, às vezes, vocês em casa, como é que eu vou saber se vai menstruar ou se não vai, né? Então, a primeira coisa que acontece é a mama começa a crescer um pouquinho, faz um bicudinho. E aí, se começarem a nascer os pelinhos pubianos... E na axila, né? Aí começa um cheirinho a mais, até o couro cabeludo começa a ficar com mais oleosidade. Pense que esses hormônios sexuais já estão começando a ser ativos. É verdade que depois que aparecem os primeiros pelinhos, depois de 2 anos a menina já pode menstruar? Então, se você for nessa ordem que chama Tanner, que é grau 1, 2, 3, 4, 5, o pelinho da mulher adulta é 5. O 1 é classificado sem pelinho nenhum. Aí vem o 1, que é um pouquinho mais, e a gente faz uma classificação. Quando tá pelinho grau 2 para 3, já pode menstruar. Se for uma puberdade normal, demora 2 anos. Mas eu tenho meninas, Kátia, que com 8 anos já despontam, com 9 anos já... Ai, gente, muito cedo, tadinha. E puberdade precoce, realmente, é classificada antes dos 6 anos de idade, né? Então, existe... Dos 6? Você já viu casos de meninas que menstruaram com 5, 6 anos? Fica bem pequenininha. Porque... Aí você fala, por que acontece isso? Tem a puberdade central, você pode ter tumores cerebrais que podem dar isso, e o periférico. O ovário maturado antes do tempo e a adrenal. A gente pensa que é só o ovário que pode fazer isso. Mas tem uma doença que é a hiperplasia adrenal congênita que pode dar puberdade precoce. Mas o fator da hereditariedade também conta? Na puberdade natural. Natural, né? Mas aí essas são as doenças, né, de hormônios que podem ativar a puberdade. Mas mesmo geneticamente essas doenças de hormônios são familiares? Quer dizer, essa genética conta? Quer dizer, eu tenho na minha família uma tia que teve problemas assim, eu posso também, sendo criancinha, ter esse problema e menstruar cedo? Sim, também? hiperplasia adrenal congênita geralmente vem familiar, é hereditário. Então tem que ficar atento. Então quem já menstruou cedo na família, eu tenho casos, e as meninas pequenas na família tem que ser investigado. Você concorda em... Quando perceber que a menina pode menstruar, você dar medicamentos para essa criança, para essa menina não menstruar tão cedo, você retardar essa menarca? Sim, eu recomendo. Também? E isso, quando é uma puberdade precoce, é o preconizado mesmo na medicina. Então, a gente avalia todos os hormônios para saber a causa,
trata a causa. Muitas vezes você tem que associar um hormônio de crescimento junto, né? Isso adequado com o raio-x da mão, com os hormônios e com a fase de crescimento que a gente põe numa curva. Então, realmente, esse é o tratamento, não prejudica essas crianças. Porque às vezes fala, vou bloquear a puberdade. Aí não vai crescer mais o peito? Não vai mais crescer o pelinho? Ou então, lá na frente, ela pode ter problemas, porque eu estou dando hormônio para essa criança. Pode dar uma infertilidade? Não. Na verdade, você vai bloquear só esse ovário de sangrar. Você vai propiciar para essa criança que ela cresça o máximo que a genética dela deu. E que a cabeça dela, né, o emocional dela, esteja pronto para essa mudança, né? Na fase certa. Sabe uma coisa que é legal de falar, Kátia? É. Existe puberdade precoce quando a mãe, por exemplo, está usando gel de testosterona. Esses bioidênticos que a gente faz. Sei. Se tiver estrógeno e a criança grudar na mãe ou pegar a pomada da mãe, pode ativar uma puberdade precoce. Ah, sim, porque é um hormônio. Sim. Então, as mães que já usam algum hormônio, tem que tomar cuidado para a criança não entrar em contato. Que se entrar em contato, pode. É uma das causas de puberdade precoce. Puxa. Vamos ver mais uma? O uso de hormônio do crescimento em idosos promove o rejuvenescimento? Poderia, é verdade? Né? Então parece aquele filme. Lembra aquele filme, André? Cocum? Cocum. Da piscina? Da piscina, nossa, que tinha umas rochas que vinham de outros planetas, e que eles colocavam na piscina, todo mundo entrava e ficava jovem. Ia ser perfeito, né? Sim, ótimo, né? É, mas não funciona. A medicina ainda não descobriu a cura do rejuvenescimento, né? Pra gente. Mas, na verdade, por que se pergunta isso? O GH, muitas vezes, é usado para você aumentar a massa muscular, secar gordura. Você melhora a estrutura corporal, né? Às vezes até tem estudos usando GH para quem está entubado em UTI para aumentar a força para você sair daquele tubo. Então, o GH tem esse sua orientação. Mas não para usar assim, indiscriminadamente para, vou ficar jovem. Não existe isso. Então, o GH não é para usar para isso. Mas quando usado de uma forma errada, não orientada pelo médico, pode trazer consequências negativas também. Sim. O GH, ele estimula células de crescimento. Se a gente, por exemplo, tem uma genética propícia para desenvolver um câncer, aquilo pode ser ativado se for usado GH em dose excessiva. Quer dizer, se eu fosse para eu ter esse câncer aos 80 anos e eu começo a usar de uma forma errada, posso ter aos 50, 60. GH também pode proliferar células do pâncreas e causar um diabetes. Então, GH em excesso é uma das causas de diabetes por causa medicamentosa. Então, tem que ser ministrado pelo médico na quantidade que ele determinar. Mas né? as mães não ficam com medo em casa quem usa GH, porque a gente faz os cálculos. Então, quem usa o hormônio de crescimento para crianças que têm o déficit, os cálculos são feitos justamente para você não ultrapassar essa média que a gente não pode. É que tem gente que pega o produto por conta própria, usa do jeito que quer e não sabe as consequências, Aí é extremamente perigoso. Vamos ver mais um? Hipotireoidismo em crianças atrapalha o crescimento. É verdade. É verdade. E tem muita criança que tem hipotireoidismo? Tem bastante. Por que dá hipotireoidismo em criança? Olha, uma das causas é a agenesia, não é formada a tireoide. A segunda causa mais comum é o Hashimoto, que é aquela doença autoimune que ataca a tireoide. Existem, na fase de crescimento, às vezes a tireoide não acompanha, ela fica pequenininha, então ela não vai acompanhando esse organismo. E tem o hipotireoidismo congênito, que é quando a gente faz o teste do pezinho, é um dos tipos de hipotireoidismo que você pega já no bebezinho. E aí já tem que medicar desde quando você faz o diagnóstico, né? Tem que ser medicado, porque o hipotireoidismo, ele interfere na formação de outros órgãos, no metabolismo e às vezes até o quê? No crescimento que a gente está falando, a estatura final é prejudicada e no QI das crianças. Ah, também? Então, no adulto, é engordar, desânimo, preguiça, indisposição. Na criança, além disso, é falta de crescimento adequado e distúrbios de memória. Puxa, não sabia que tinha tudo isso, não. Então tem que levar a criança para fazer os exames certinhos, né? E é simples, é só tomar medicação, a criança volta a crescer normalmente e fica até melhor na escola, porque às vezes, muitas vezes está repetindo de ano, vai procurar por causa disso. É hipotireoidismo. E se tem casos de hipotireoidismo na família, tem que ficar mais atento ainda, né? Sim, porque o Hashimoto é uma doença autoimune que vem da família. São 9 mulheres para um homem, então é mais doença de mulher, mas acontece em meninos também. Agora, se a família tem tendências a outras doenças autoimunes, a gente tem que ficar atento também, né? Sim, todo mundo que tem doença autoimune na família, se tiver um exame que chama FAM positivo, se desenvolver um nervoso, estresse, pode desenvolver outras doenças autoimunes também. E não aquela que é uma doença característica daquela família, né? Sim. Vamos ver mais um? É o último. O hormônio do crescimento pode ser administrado por via oral.
isso é mito. É mito? Tá? Então, a única forma que a gente tem de injetar é subcutâneo. Então, não é intramuscular, não é via oral, supositório. É uma canetinha com uma agulha bem fininha. Tem que fazer uma prega cutânea na barriga e injetar sempre à noite antes de dormir. A gente tem que simular para o organismo como o hormônio seria produzido. Então, porque, na verdade, quando a gente fala de hormônios, a gente tem os ciclos circadianos, a gente tem os horários de pico e de queda, porque um ativa uma coisa e piora a outra. Então, se a gente der no horário errado, a gente pode alterar cortisol, outros hormônios, né? Então, a mãe sempre tem que aplicar quando a criança vai dormir e pelo menos 6 a 8 horas de sono por dia. Para você conseguir que o corpo tenha aquela ideia de que o hormônio é natural. Faça uma curva, então você vai simular exatamente como o seu corpo deveria produzir. Que é a hora que o corpo da gente libera o hormônio para essa curva ser perfeitinha, né? Exatamente. Bom, volto que tem muita dúvida. Ih, como tem. Agora vamos ver as dúvidas que surgiram, ó. Vamos ver quais são as primeiras. A Geórgia. Qual é a diferença entre nanismo e distúrbio do crescimento? Existe alguma relação entre elas? Olha que pergunta legal. Difícil, hein, Geórgia? Não é? Muito bom. Nanismo é um déficit de hormônio de crescimento congênito. Então, o corpo é formado em miniatura, coração pequenininho, pulmão pequenininho. São os anões. Então, é muito raro, é 1 para 1 milhão que existe. É uma doença recessiva, então é raro de acontecer. Então, você não produz hormônio de crescimento desde pequenininho, é genético, então você nunca vai produzir. Quando a gente fala o déficit de hormônio de crescimento, existem várias causas, né? Que você começou a produzir tudo, aí teve um tumor que não produz mais, alguma doença autoimune que ativou, então você está formado. Aí na fase de crescimento você não dá aquela crescida em altura, né? Mas você tem os órgãos formados da proporção correta. Você não tem os órgãos em miniatura. Exatamente. Você só não tem um bom desenvolvimento de crescimento, na né? estatura, isso. Mas essa pergunta foi ótima, Geórgia. Parabéns. Vamos ver mais uma. Ó, Paula. Minha filha tem 7 anos e quer entrar na ginástica olímpica, porém, tenho receio desse tipo de atividade atrapalhar no crescimento dela. Existe uma idade recomendada para fazer ginástica olímpica? É muito boa essa pergunta. Por quê? Paula, as crianças, quando estão em fase de crescimento, uma das coisas que mais faz crescer é se alimentar bem e fazer atividade física. Atividades físicas de alongamento são as melhores. Natação, balé, basquete. Quando a gente faz atividade física que você fecha a cartilagem, então musculação, ginástica olímpica, que você faz essas barras, você fecha justamente, são os espaços, não só no punho, do corpo inteiro, que é onde cresce. Aí você atrasa, ou não é que atrasa, não vai regredir, você faz não crescer tudo que poderia. E que é como se a gente tivesse uma distribuição desequilibrada para esse corpo, né? Quer dizer, o músculo cresce e o corpo não consegue desenvolver, né? Exatamente. Então, meninas, qual é o tempo de crescimento? Menina cresce até uns 12, 13 anos de idade óssea, do raio-x. Tá. Então, isso pode ser 15, 16 anos de idade. Então, com 7 anos, tem que fazer o raio-x da idade óssea. Se esse raio-x, com 7 anos, a gente sabe que não pode fazer a ginástica olímpica. Mas a menina, por exemplo, está com 12 anos, faz o raio-x da idade óssea. Se já fechou a cartilagem, pode fazer ginástica olímpica. Se não fechou, ainda não. Agora, tem outras atividades que ela pode fazer parecidas com a ginástica olímpica, que é uma forma lúdica e tudo mais, e que não tem esse desenvolvimento tão grande muscular que a criança pode fazer também, né? Tem agora aula de circo, né? Tem de circo que é bem assim. Então, é mais lúdico, né? Não é parecido, né? Mas aí você não faz essas coisas de forçar a cartilagem. É a mesma linha, mas mais leve, né? Por isso que todo ginasta é com uma estatura menor. É verdade. Quem começou a treinar, troncudinho, né? Tem até na internet um vídeo de um pai que fez a criança fazer musculação pequenininho, você já viu? Eu vi, achei aquele absurdo. Você viu como fica pequenininho? Ai, gente, e o garotinho tinha uns 3, 4 anos? Sim. Tudo saradinho. Isso é, assim, vai dar déficit de crescimento com certeza, além de prejudicar a estrutura óssea, muscular dessa criança, né? Ele devia ser processado, no mínimo. Você viu esse vídeo? Eu vi, achei horrível. Horrível uma atitude de um pai desse, né? Quer dizer, o garoto é como se fosse um adulto musculoso em miniatura. Quer dizer, e o que isso vai causar para essa criança no futuro? Sim. Né? Vamos ver mais uma. Márcia, o que acontece se o hormônio do crescimento é produzido em excesso no organismo? Também outra boa pergunta. Olha, hoje elas estão afiadas, hein? É prova? Deve ser, viu? Então, Márcia, o hormônio de crescimento depende da fase. Se tiver na fase de puberdade, com as cartilagens abertas, vai dar gigantismo. Se tiver já na fase adulta fechado a cartilagem, por exemplo, a gente começar um hormônio de crescimento em excesso, isso se chama acromegalia. Aí você vai aumentar extremidades,
a mulher começa, o homem perder o anel, começa o sapato perder, o nariz começa a ficar mais apertado. Numa proporção? Aqui o queixo alarga, dá diastema, que é alargamento dos dentes na frente. Mas acontece rápido isso? Isso não, é devagar. Então a primeira queixa é, o sapato aumentou de tamanho, meu dedo não tá cabendo mais o anel. Não confunda, tá? Não confunda inchaço, né? É outra coisa. É outra coisa. Então existe isso. E você sabe que uma vez eu fiz diagnóstico o homem da balada? Eu estava no 5º ano da medicina. Homem da balada, aquele lá? Na porta da balada. Tinha uma balada em Santos que chamava Reggae Night. E você... Gente, e você fez diagnóstico na... A pessoa foi... Era o segurança. Aí ele tinha uma cara de acromegalia. Aí eu falei, você já escutou falar? Aí meus amigos, fica quieta, Maite, isso é indelicado. Aí eu falei, mas eu preciso. Eu fui lá, você já escutou falar de acromegalia? Ele falou, já me falaram esse negócio, mas eu não sei. Eu falei, vai lá no hospital, por favor. Aí eu dei o telefone, não sei o que, implorei pro homem. E como que você viu? Ele tinha o nariz... Muito achatado. É aquele rosto prognata. Aquele, jogado pra frente. Que parece aqueles homens gregos, sabe? Sei. E eu vi que ele tinha diastema. E as mãos? A mão grandona. Grandonas e os pés também. E ele foi no hospital e tinha um tumor de hipófise, a gente fez diagnóstico, foi um estudo pra gente. E quando você tira esse tumor de hipófise, não regride isso, né? Só não avança. Mas não avança. Porque, na verdade, a gente tá falando de estética. Eu imaginei a cara do rapaz. Essa mulher, ao invés de vir dançar na balada, veio fazer diagnóstico. Mas pra ele foi fantástico. Foi. Porque você vê, se você não faz isso, talvez esse rapaz nunca tivesse tido um diagnóstico e hoje estaria com a vida bem complicada. Porque é difícil da pessoa achar que isso é uma doença, não é? É verdade. Tipo, tá perdendo o anel, sei lá. Eu engordei, né? E o que acontece? Esse GH em excesso na acromegalia pode aumentar o coração, aumenta o risco de câncer de intestino grosso. Então, tem outras coisas que acontecem, né? Então, foi uma ótima pergunta, se a gente já pode até chegar nesse ponto que a gente não ia chegar. É verdade. Beijo pra você, Márcia. Vamos ver mais uma. Lorena, é verdade que grávidas que tenham problemas emocionais podem contribuir com o distúrbio do crescimento da criança? Se sim, por quê? Então, existem sim estudos, Lorena, que falam que alterações de depressão pode alterar alguns hormônios na produção dos hormônios de crescimento. Então, não de crescimento, porque o hormônio de crescimento na criança só acontece a partir dos 2 anos de idade. Então, até nanismo e uma déficit de hormônio de crescimento, a gente só faz diagnóstico depois dos 2 anos. Tá? Mas existem distúrbios na formação de alguns órgãos, principalmente retardo do crescimento intrauterino. Há relatos de mulheres depressivas, os neném nascem menorzinhos mesmo. Sim. A gente não sabe a conexão disso, mas existem estudos mostrando que a proporção aumenta. É como se essa depressão dessa mãe, dessa mulher grávida, interferisse nessa gestação, nessa evolução do feto. Nossa. Então tem que conversar com o médico, né? E se você está com depressão durante a gestação, tem que tratar, né? E mesmo a depressão pós-parto é muito comum, porque isso acontece pela alteração de estrógeno, que é a retirada da placenta, é hormonal. É mais comum. Agora, uma depressão durante a gestação, existe muito, Kátia, porque assim, às vezes meninas jovens que não estavam planejando aquilo, né, situações que não combinam dentro de casa, vai que o pai não aceita, que não era planejado pelo marido, existem muitos casos. Então, isso é bom pra gente falar hoje aqui, porque existe a possibilidade de você estar fazendo mal pro neném. Mas, gente, isso não é uma escolha da mulher, então não pode ter preconceito com isso também. Sim, né? Tem que procurar tratamento. Agora, você falou na depressão pós-parto. Tudo bem, quer dizer, é uma curva de hormônio muito grande que essa mulher passa a ter. Sim. Mas é diferente daquela depressão pós-parto, que a mãe rejeita o bebê, que ela não quer aceitar a criança. Existem níveis também, né, dessa depressão pós-parto, né, Maite? Sim, então tem aquele que você ainda está se incomodando, parece que não se adaptou direito, e tem a causa de depressão pós-parto gravíssima, que é a rejeição total. Existem casos que a mãe nem quer ficar com o neném. E depende de como a pessoa já é, de como ela já encara a vida e desse pico hormonal que vai precipitar esses quadros, né? Existe tratamento. E tem que buscar o tratamento. Agora, se você já sofre de depressão, já conversa com o médico antes de engravidar, né? Sim. Já faz um tratamento antes de engravidar, para chegar na época da gravidez e você já está mais com o corpo equilibrado, né, Maite? E cuidado, porque não é todo antidepressivo que pode ser usado na gestação. Tomem cuidado. Existe antidepressivo que faz malformação em neném. Então, se já usa algum remédio e descobriu que está grávida, procure seu médico e pergunte. Vamos ver mais uma? Última pergunta, ó, do Luiz. Já ouviu um papo na academia?
esses papos de academia, de que o hormônio de crescimento ajuda no aumento da massa muscular, é verdade? O uso para esse fim é autorizado? Muito bem, Luiz. Todos os meninos querem ficar bombados, sarados. É, mas que é o poder do milagre, né? Realmente o GH, ele aumenta a massa muscular, seca a gordura, aumenta a estrutura óssea, então os meninos que usam GH ficam maiores mesmo, mas ele não é tudo de bom. É bom para estética, mas não é bom para a saúde. Então, quanto que é um preço que você quer pagar? Aumenta o grau de diabetes das pessoas, risco de hipertensão, risco de osteoporose grave e risco da gente precipitar uma neoplasia, um câncer de uma célula que estava dormindo. E tem outras formas de você ajudar a essa evolução da massa muscular sem que você tenha essas contraindicações, esses problemas futuros, né? Existem muitas outras terapias, até hormônios, suplementos, que a gente vai conseguir o mesmo desempenho, às vezes não tão rápido, mas que você vai ter um corpo saudável, bonito, sem prejuízo à saúde. Luiz, porque eu não sei se você acredita, mas eu acredito nisso. Não adianta a gente pensar só na parte estética e depois, porque aí você fala assim, eu tenho 40 anos, tenho 30 anos. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, mas uma hora você chega aos 50, né? 60, graças a Deus. E aí quando chegou lá, é um preço que você quer pagar só para ter ficado mais bonito? Isso realmente não né? vale a pena. É um tipo de terapia que, assim, eu contraindico total. Né? Existem alguns autores que falam que a dose não consegue fazer isso, mas se tem essa possibilidade, eu acho que se pode acontecer, se acontece com a gente é o 100%. Então, para que arriscar uma coisa que não precisaria, né? Ainda mais pelo lado estético. Sim. Se muitas vezes você tem que tomar um medicamento para você ter saúde, o risco pode ser esse ou aquele, tudo bem, você não tem saída. Mas quando você tem saída, por estética não dá, né? Por estética não. Então, Luiz, come direitinho, tira o carboidrato à noite, Maite já cansou de explicar, toma acelerador de metabolismo e outras coisas naturais, com gengibre, pimenta, enfim, que aí você fica mais bonito e fica mais saudável, né? Muito melhor. Vou passar os contatos da doutora Maite Pimentel, só lembrando, gente, nosso espaço é de esclarecimento, é prestação de serviços, vá ao médico, o diagnóstico quem faz é o médico no consultório. Aqui, quando os nossos médicos falam, respondem as perguntas, é de uma forma generalizada. Quando a gente vai no consultório, são pedidos os exames, ou é feita a análise mesmo, pessoal. Sim, você acaba contando o seu histórico familiar e aí o diagnóstico é feito da forma certa e correta. Siga a orientação do seu médico, porque essa relação de médico-paciente tem que ser de 100% de aceitação da gente paciente. Não adianta o médico estar ali munido de muitas informações e a gente não faz a nossa parte. Então esse grau de confiança tem que ser de 100%. Então o médico mandou? Faça. Não surtiu efeito? Busque uma segunda opinião. Mas nunca deixe de fazer o que foi orientado, né, Maite? Muito bem, Kátia. E eu sou obediente. Excelente. Você falou é muito verdade, ainda mais no mundo da endocrinologia. Então. A gente dá as armas para a pessoa conseguir fazer. Mas eu sou 30%, eu falo. A pessoa tem que fazer a sua parte. E muitos pacientes vêm em busca de um milagre do médico. Não é o médico, não. Ou de uma palavra que vai salvar a vida dele, não. A gente tem a influência de dar para vocês as informações que não é que a gente inventou, é que a gente leu, estudou, adaptou, vai no congresso. Por isso que essa confiança é importante no profissional, né? Mas a pessoa primeiro tem que aceitar esse diagnóstico e querer mudar. E mais depois eu vou te falar, é extremamente gratificante, porque a gente se sente muito mais forte do que antes que a gente começou qualquer tratamento que seja. E com certeza das coisas. Quando a gente tem certeza o que está certo, o que está errado, o que a gente precisa mudar, a gente traça aquela linha, a gente busca, vai para o objetivo final. Olha, o site da doutora Maite é o www.endoc.com.br. Endoc, ENDOC.com.br. Obrigada, Bela. Sua mãe tá bem? Tá.